Bom dia, pessoas lindas. Café Alquímico de edição 14. Estão sentindo a música? Hoje a ideia é respirar profundo, não passar esse vídeo correndo, porque de correria a gente já está rodeado por toda parte. O tema de hoje para a gente trazer para nossa consciência é o mal da nossa sociedade atual, principalmente aqui no Ocidente, que é a nossa ansiedade de mudar. Tudo para ontem, né? Ansiedade de mudar. Nós vivemos em uma geração que quer transformação instantânea, uma receita mágica para transformar algum padrão, fuga do desconforto, respostas prontas. A gente não tem mais paciência nem de escutar completamente alguém. A gente vive acelerando os áudios no 2 quando recebe uma mensagem. Não que isso não seja necessário às vezes, mas é que tá virando um padrão, né? Tá virando um paradigma isso. Aí aqui na terapia as pessoas querem destravar um trauma de uma vida toda em uma sessão, prosperar em um mês, curar traumas profundos em um ritual mágico, mudar completamente de vida é um estalar de dedos. Então eu quero desenrolar com vocês por que a gente entrou nessa, né? Maioria de nós. Eu me incluo nisso também. Volta e meia eu tenho pressa, né? Eu sou Ariana Raiz. Não Ariana Raiz, eu sou Mariana mais suavizada. As pessoas se assustam quando descobrem o meu signo. Mas para quem estuda astrologia sabe que, em essência, os arianos, eles não têm muita paciência, né? Quando eles têm consciência do que precisa fazer, tudo muito rápido, tudo muito veloz. Só que há coisas que sim pedem dinamismo, proatividade, agilidade, mas há situações e prazos e sonhos e transformações que levam um tempo. E aí aqui, uma das coisas que eu sempre estou trazendo é que o nosso corpo, nesse caso, ele é soberano. Então, a gente vive na era do imediatismo, né? É como se fosse uma doença do século, assim. Então, como a tecnologia está muito rápida, né? Hoje a gente monta um roteiro, corrige um texto, cria estruturas em segundos, ainda mais agora com as ferramentas da IA. E a gente esquece que está dentro de um corpo físico e que, ainda que a tecnologia esteja avançada, nosso veículo ele ainda é ancestral, que é o nosso corpo, ele ainda é analógico. Então o nosso corpo ele tem ciclos que, se a gente passa por cima, a gente entra em estresse, entra em ansiedade, entra na dificuldade de respirar, de contemplar, de deixar o corpo, em termos biológicos, por exemplo, fazer uma homeostase completa para poder processar as informações que nos chegam. Então, assim, tudo colabora para a gente entrar nessa aceleração. Hoje é tudo muito rápido. É comida rápida, é informação rápida, os relacionamentos rápidos. As pessoas não têm mais paciência, né, de se aprofundar, de deixar a relação se construir. Quando as relações começam a apresentar seus desafios naturais, as suas fragilidades, as pessoas já têm tendência a romper e a terminar, que são as relações líquidas, né?
consumo rápido, dopamina rápida, muita distração. E aí? Como é que tá a capacidade de vocês de focar, de quando decidem fazer alguma coisa, de acompanhar ali o processo natural de adaptação? Você se frustra? Vamos dizer que você resolveu fazer, sei lá, um esporte novo, resolveu começar uma aula de dança, resolveu estudar algo diferente. Como que você se percebe nesse novo que você começa? Ou resolveu até entrar mesmo no processo de autoconhecimento, uma aula de yoga, o que seja. Quando começa a apresentar dificuldades e desconfortos, você já sai. Como que tá isso pra vocês? Quero saber, coloca aqui. E a outra coisa também, nessa dinâmica de tudo muito rápido, de tudo muito acelerado, quando a gente se coloca nesse caminho de uma mudança que a gente já percebeu que é necessária e a gente não consegue nessa velocidade em que as coisas estão sendo propostas, vem uma frustração, vem um fracasso, vem a gente questionar nossa autoestima, de se comparar também, né? De, meu Deus, será que todo mundo consegue, eu não consigo? Eu sou ruim mesmo? E aí desiste de muitas coisas. Desiste de continuar o processo de autoconhecimento, desiste de relacionamento, desiste de continuar naquele curso, desiste de continuar empreendendo. A gente quer o fácil, quer o resultado para ontem. Isso tá assim, já tá meio que intrínseco. Às vezes você não tá se dando conta de que está acontecendo, porque parece que todo mundo vibrando nessa mesma pressa. Mas aí isso vai começando a te causar muitos transtornos, né, na vida diária. Porque assim, o corpo, gente, ele não vai mudar na velocidade da nossa ansiedade. O nosso corpo, assim como a natureza, é feito de ciclos. Se você prestar atenção, você não vai virar primavera só porque você quer. Vai passar os 3 meses, né, se eu não me engano, os 3 meses de cada estação. Pra gente que tá dentro de um corpo feminino, não adianta, a gente vai sangrar uma vez no mês. A gente vai ficar com uma energia mais baixa, vai ficar mais introspectiva. Pra depois vir, né, a ovulação, o período fértil, aí vem a energia, vem o foco e depois continua tudo de novo. E assim são alguns períodos. E isso é uma sabedoria que é ancestral, primitiva, e ninguém vai tirar dessa dinâmica da existência, que é o tempo. Então, muitas vezes a gente quer... Isso não é atraso, sabe? Isso é uma inteligência biológica. O corpo e a natureza, eles são os nossos maiores professores, né? Então, por exemplo, às vezes você quer ir no mar e você vai olhar se a maré tá alta ou tá baixa. A maré não vai estar baixa ou só porque você quer. Você tem que respeitar o tempo, ó, vai estar alta a partir de tal hora. Eu tô falando um exemplo mais raso, mas exemplos mais profundos mesmo de essas fórmulas mágicas, né? De 7 passos para destravar a sua vida. Siga essas 20 ações e você vai conquistar o homem da sua vida. Ai, meu Deus. Sei lá, essas fórmulas mágicas, né? Um final de semana de imersão e todos os seus traumas serão curados. Então hoje tem um perigo muito grande, assim, de algum... E aí, muitas pessoas, às vezes mal intencionadas, têm usado essa necessidade nossa de imediatismo para vender coisas, né? Uma imersão em que você vai destravar a sua vida no final de semana. Aí vende aquele boom de dopamina, que às vezes tem processos de transformação que dão catarse e que dá a sensação que dessa vez foi, que você destravou. Só que as grandes transformações, as verdadeiras transformações, elas acontecem na constância, na vida diária, errando, tentando novamente, em você reconhecer os pequenos avanços, né? Às vezes é um não que você conseguiu finalmente dizer, às vezes é um comportamento seu
que antes era ansioso em relação a alguma situação e de repente você se encontra calmo. Porque a gente já entendeu com a cabeça aceleradona, mas aí você tem que processar as emoções daquela transformação e ir fazendo o download ali, ó, fazendo o processamento dessa informação nova no seu corpo. E isso leva tempo. Isso não é de um dia para a noite. Porque se você for entrar nessa de que vai ser no dia pra noite, aí às vezes você quer prosperar, aí quando começa a crescer, entra em colapso. Aí às vezes você quer viver um grande amor, quando esse amor chega na sua vida, se seu corpo estiver traumatizado e você não tiver olhado para esses traumas, você vai fugir desse amor, você vai dar um jeito de sabotar. Você quer mudar de vida, mas você vai começar a procrastinar. Porque se no seu corpo tiver uma informação de que isso não é seguro para você, se você tiver com as memórias de trauma morando no seu corpo, você conscientemente vai querer, sua mente vai querer, mas por alguma razão o seu corpo vai travar. Ele vai dar um jeito de rejeitar aquela transformação. Por quê? Porque ele precisa liberar espaço, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser escutado. A gente precisa aprender a habitar o corpo. O corpo é uma grande ferramenta para a gente ficar no presente. Porque essa sociedade do imediatismo e da aceleração faz a gente ficar demais no futuro ou no passado. No futuro, o que vai acontecer, como evitar tal coisa, então a gente entra numa de saber qual vai ser o resultado, querer controlar demais, quando na verdade, ok, isso é importante planejar, é importante prever riscos, mas acima de tudo é importante sentir o corpo, ver o que o corpo tá ali mandando de mensagem pra gente se regular. Então, assim, é como se muitas vezes a gente entra num processo de plantar as nossas mudanças, né, que é a fase da semente, e aí, em vez de aguardar o tempo, que seria esse processamento que eu tô falando pra vocês, fica arrancando a semente toda hora da terra. Então não vai brotar, não vai fixar, não vai criar nada duradouro ali. Se você não aprende a entrar no ritmo de maturação das coisas. Então aí você pode me perguntar, mas como que eu faço isso, Elaine? A primeira coisa é realmente tirando um tempo pra você diariamente, né? Se você não consegue meditar, pelo menos um tempo de contemplação, de você escutar seu corpo, sentir seu corpo, ir para algum lugar de natureza para simplesmente ficar observando alguma mudança profunda que você quer fazer, realmente conversar com você um tempo de reflexão mesmo, se perguntar se aquilo é para você. Outra forma muito interessante é escrita. Às vezes você está muito ansioso, ansiosa ou com muitos planos e você não sabe muito bem como conectar as ideias, você pode fazer uma escrita livre, sem ser uma escrita planejada. Uma escrita do que está vindo ali, do jeito que tiver, porque isso já ajuda a tirar o excesso de pensamentos, muitas vezes que nem são seus, para você entrar no cerne mesmo da ideia, do que você quer transformar e sentir se aquilo é realmente para você, sabe? E é isso, assim. Às vezes, nos meus atendimentos, alguns clientes vêm numa sessão só e aí traz uma carga emocional gigante e aí fica com aquela sensação de querer resolver tudo numa sessão. Só que aí eu preciso explicar, né? Tudo tem um processo, tudo tem um ritmo. Então, eu sempre falo aqui, né? O meu atendimento, que eu chamo de ciclo alquímico, ele vai passar por etapas. Porque às vezes você quer mudar um padrão de ancestral, um padrão que você teve desde de sempre, da infância. Em uma sessão não dá, gente. Às vezes, a depender, não estou dizendo que é impossível, pode ser que sim. Você pode até transformar, mas aí como é que você vai sustentar no seu corpo e na sua vida diária? Você precisa ir treinando aquela nova versão da sua realidade no seu corpo. Porque senão parece que mudou, mas não se sustenta. Então, por isso que no meu atendimento tem a fase do reconhecimento, né, a fase 1 que eu chamo, que é de você colher, entender qual é o chumbo, né, o reconhecimento dessa situação que você precisa mudar, encarar, admitir que você precisa transformar algo. Depois vem a parte da colheita,
assim, ok, eu tenho que transformar isso, então, quais os aprendizados que eu tenho dessa situação? Aí seu corpo já vai relaxando, depois vem a fase de você mudar a perspectiva, que é reprogramar, né? Criar uma narrativa diferente em relação àquela história triste ou aquela história desafiadora que você vem contando. Depois vem a fase da transmutação, que eu chamo, que é escutar o corpo, que é realmente liberar os traumas, né? Que é realmente se perceber dentro daquela nova versão. Depois vem a fase da manutenção, da sustentação, né? Como eu falei, não adianta ter consciência, ter um processo catártico. Ainda que você vá, por exemplo, numa sessão de medicina da floresta, de ayahuasca, que tem aquele boom, se você não tem um caminho de sustentação na sua vida diária, aquela transformação incrível não fica, né? E aí vem a frustração. Aí você pode começar a se culpar achando que o problema está em você. Não, o problema está em você não aceitar que você também é natureza, que você tem um ciclo, que você precisa respeitar o passo a passo ali para que ele se transforme. Então tem o ciclo alquímico, tem a biodança, que é incrível. A biodança ela é desenhada, toda desenhada, para através da música, da dança, do movimento do grupo, a gente habitar o corpo, a gente respeitar o nosso ritmo pessoal, respeitar o ritmo do outro, respeitar o ritmo no contexto social no qual a gente está inserido. Deixar que a presença também faça a sua transformação, faça a sua cura. E o outro processo que eu utilizo também para quem quer entender, né, como é que tá esse caminho de transformação na vida é o tarô. O tarô ele é mais um diagnóstico, né? Ele mostra aquilo que precisa ser transformado, mas normalmente se você quer aprofundar, se você quer uma sustentação, se você quer algo mais real, aí precisa vir num acompanhamento terapêutico mesmo. Então, essas são as minhas sugestões de transformação, né? Para além da minha própria abordagem terapêutica, tem esses caminhos que eu falei para vocês, que é meditar ou tirar um tempo de contemplação, escrever, buscar ouvir o corpo, sabe? É programar uma hora no seu dia, pelo menos 20 minutos. Esse é o momento da contemplação, da desaceleração, do relaxamento. Que eu não vou pegar no celular, que eu não vou ficar rolando o dedo no feed. Eu vou ficar aqui dentro do meu corpo, eu vou ficar sentindo qual a minha necessidade. Então eu faço uma pergunta para vocês assim: se você não tivesse tanta pressa, quem você poderia se tornar? Sente aí. Quem será que você é realmente no seu tempo de pausa, de respiro? Então experimentem estar no corpo com essa qualidade de presença. E tomar um golinho. Hoje é meu chá, né? Café. E a gente se vê, meu povo, no próximo Café Alquímico. Uma ótima semana, com muitas pausas e alinhamento com quem você realmente é.